Nesta videoaula, nós vamos estudar as equações de assíntotas. Então, o problema é, dada a função, encontre a equação da assíntota ou a equação das assíntotas, aqui seria as equações, né? Verticais e horizontais. Portanto, nós podemos ter duas, horizontal e vertical. Caso haja, nem toda função apresenta assíntota. Feito isso, esboce o gráfico da situação. E a nossa função a ser analisada é 5 sobre x menos 2. Bem, como resolver este problema? Vamos lá. Primeira coisa que você deve saber. A reta x igual a A será uma assíntota vertical da função f de x se ocorrer o limite da função quando x tende a um valor A ou a um valor menos A, se acontecer a tendência a mais infinito ou a menos infinito. Um dos 4 casos. Na realidade, nós temos 4 possibilidades aqui. E a reta y igual a b será uma assíntota horizontal à função se ocorrer o limite da função quando x tende a mais infinito ou menos infinito, tender a um valor real b. Esse valor real b será y igual a b, a reta. E esse valor A de tendência, x igual a A, será a reta assíntota vertical. Então, vamos analisar a função sobre esses aspectos. É isto que faremos. Portanto, temos lá a função y igual a 5 sobre x menos 2. Vou calcular o domínio, porque calculando o domínio eu observo para qual valor vai acontecer algum problema com ela. E noto que se o x for 2, vai dar problema. Portanto, o 2 não pertence ao domínio de y. Então, o domínio de y é x pertencente a R, tal que o x seja diferente de 2. Portanto, é em 2 que acontece algum problema. Esse é o meu valor de tendência. Portanto, eu vou calcular o limite de 5 sobre x menos 2 quando o x tender a 2. Portanto, o valor de tendência será sempre aquela restrição ao domínio da minha função. Tá? Não esqueça disso. Portanto, o limite de 5 sobre x menos 2, quando o x tender a 2 pela esquerda, né? Se nós entrarmos com o valor de tendência, 2 pela esquerda é algo menor que 2. Algo menor que 2 menos 2, isto aqui resulta em algo negativo, muito próximo de zero. Então, eu vou escrever aqui, entre aspas, um menos zero. Claro, não existe menos zero. O que isto significa é que é um valor negativo próximo de zero. Dividido por um valor positivo, né? 5 dividido por algo infinitamente pequeno negativo vai dar o quê? Vai dar o menos infinito. Portanto, já ocorreu uma das situações, das possíveis situações. E eu já concluo que o x igual a 2 é uma assíntota vertical. Tá bom? Portanto, esta é a conclusão. X igual a 2 é assíntota vertical. Basta acontecer um desses casos para que você conclua. Tá? Não esqueça disso. Mas, por questões de segurança, vamos calcular o limite da função quando o x tende a 2 pela direita. Se o x tende a 2 pela direita, né, entrando com 2 pela direita, portanto algo maior que 2 aqui, valor de tendência, este valor, como está à direita de 2, é maior que este, portanto isto aqui dará positivo, ou seja, algo positivo muito próximo de zero, portanto um mais zero, não existe mais zero. Esse mais zero significa algo positivo à direita de zero. Um número positivo dividido por algo muito pequeno também positivo vai gerar algo muito grande e positivo. Note que aconteceu ou mais infinito ou menos infinito, corroborando a conclusão anterior, ou seja, que o x igual a 2 é uma assíntota vertical. Não se esqueça, o valor de tendência, x igual a ele, é a assíntota vertical. Portanto, concluída a assíntota vertical. Para ver a assíntota horizontal, eu tenho que calcular o limite da função quando o x tende a mais infinito ou menos infinito. Se isso resultar do número b real, y igual a b será uma assíntota horizontal. Então, vamos lá. Entrando aqui com o valor de tendência, ficamos com 5 dividido por infinito menos 2. Claro, infinito menos 2 vai dar infinito. Como aqui é infinito positivo, 5 de infinito dividido por algo muito grande vai dar algo muito pequeno, portanto, zero. E, claro, se deu zero, significa o quê? Y igual ao b, que no caso é zero, portanto, y igual a zero será uma assíntota horizontal da minha função, né?
Então já descobri as duas assíntotas, a vertical e a horizontal. Vamos para o gráfico, para isso eu vou usar o GeoGebra. Então está aqui, este é o gráfico da função, 5 dividido por x menos 2, note que para valores positivos, à direita ele tende a zero, se eu me aproximo de zero ele vai para mais infinito, à esquerda, se eu me aproximo de zero ele vem para menos infinito, e quanto mais à esquerda eu vou, portanto para menos infinito, ele se aproxima de zero. Note, y igual a zero é o próprio eixo x, então y igual a zero é a assíntota horizontal. Observe que esta curva tende a se aproximar dela, mas nunca vai alcançar. A mesma coisa acontece por esse lado. E note que x igual a 2, a reta vermelha, é a assíntota vertical. Observe que esta perna aqui da função tende a alcançá-la, mas não vai. A mesma coisa ocorre com isto aqui. Portanto, nós temos aqui as nossas duas assíntotas, a assíntota vertical e a assíntota horizontal. E perceba que o limite da função, quando o x tende a 2 pela esquerda, né, o x se aproxima de 2 pela esquerda. Para onde é que vai o valor do limite? Vai lá para baixo, olha lá, menos infinito, corroborando aquilo que já calculamos algebricamente. Note que o limite da função, quando o x se aproxima de 2 pela direita, o x se aproxima por aqui, olha lá a flechinha, para onde é que vai a imagem? Vai lá para cima, portanto vai para mais infinito. Isto caracteriza que não existe o limite da função quando o x tende a 2. Por quê? Porque a esquerda é uma coisa, a direita é outra, são valores diferentes, portanto não há limite da função quando o x tende a 2, mais uma conclusão interessante. Analisando agora o limite da função quando o x tende a mais infinito. O que é o x tender a mais infinito? O x assume valores para a direita, cada vez maiores. O que acontece? Veja a flechinha, o x aumenta, o y vai a zero, vai diminuindo. Por quê? Porque a assíntota, portanto, está aqui, né? E, de forma análoga, agora vou ver o que acontece quando o x aumenta para a esquerda, portanto, menos infinito. De modo semelhante, o x vai à esquerda, o y tende a zero, claro, porque a reta é uma assíntota. Então, está aqui. Neste caso, né, nós temos as respostas fechando lá as ideias algébricas, tá certo? Então, veja como é muito importante usar o GeoGebra para que você entenda o que você está fazendo. É muito legal, a gente fica espantado com a possibilidade de utilização do aplicativo. Use o GeoGebra, você será feliz. É isto.